A tradição e a cultura podem serem coisas que andem juntas, Ok. mas também podem serem coisas que não andam juntas. Em que sentido? Por exemplo, cada etnia tem a sua tradição e tem a sua cultura. Então, tem aquilo que é geral e tem aquilo que é particularizado. Por exemplo, essa questão de Kuchinga que estávamos a falar não é muito tradicional, é muito mais questão cultural, Ok. que vai ver que é uma coisa que acontece, por exemplo, numa etnia X e numa etnia X não acontece. E o lado negativo dessa questão, porque é aquilo que estava a dizer o meu caro colega de painel, que é algo que já é conhecida na base mesmo bíblica, mas tem uma questão que acontece. Os tempos, à medida que iam rodando, o homem ia procurando se aproveitar dessa questão de Kuchinga. Temos muitos irmãos que mataram seus irmãos porque queriam a esposa daquele irmão. E há muitos que eram preguiçosos, que não queriam trabalhar, mas porque o irmão estava bem na vida. Uma vez ele morto, ele sabia de que seria o sucessor por direito. Então, essas questões já eram questões criadas pelo homem. Então, é aí onde essas práticas começaram a ter uma questão X. Vamos lá supor, por exemplo, que eu case uma mulher que carrega um demônio, um espírito assassino. Casei aquela mulher, aquele espírito não permitiu que eu ficasse com ela, matou-me a mim. Depois entra o meu irmão, vai matar a ele, e o outro também vai. Quer dizer, toda a família há de morrer simplesmente porque temos um sistema de Kuchinga na família. Então, isso é um processo que, numa análise espiritual bem funda, não tem muito fundamento. É muito mais uma questão mesmo cultural, preservação de certos assuntos, então, que acaba se associando isso como se fosse uma questão tradicional enquanto não tem muito disso. E veja lá outras consequências que acontecem. Eu sou uma pessoa que nasci em 1970, é um exemplo. Casei uma mulher que temos diferença talvez de 2 anos ou 3 anos. Tenho o meu irmão, que é o único que eu tenho, que é que nem um filho que eu criei aqui em casa. Aquela mulher viu aquela criança crescer e tudo mais. Eu moro. Temos processo de Kuchinga aqui em casa. Imagina a posição disso. Como é que isso fica? Deve ser pesado. Não. Há certas culturas que não só favoreciam a certas pessoas que se oportunavam delas. Temos doenças nesse processo de Kuchinga também. Se for por caso, por exemplo, de eu e a minha mulher tivermos tido uma contaminação qualquer e depois eu moro por causa dessa contaminação, a próxima peça que vai, como é que fica? Então, temos que olhar para essas questões, porque essas questões estão lá. É por essa razão que é muito mais cultural do que qualquer outra coisa. Então, essa questão também acaba envolvendo, por exemplo, certas inobservâncias. Estava aqui a Paula a falar sobre questões de zonas onde se apanha ponta a ponta a viuvez. A viuvez só. Esse é um caso de feitiçaria pura. É feitiçaria pura? Sim. Há zonas onde há pessoas que trabalham no sentido de que tudo aquilo que é jovem que entra, os vindores, isso é uma parte que diz nativos e vindores de novos bairros. Ok. Se você é vindor naquele bairro, se você não for uma pessoa segura, firme, essas coisas acontecem. Nós já vimos até cabritos que andaram no topo das casas por causa de questões de feitiçaria. Então, não é uma questão brincadeira. Normal. Estava-se a falar de Boane, mas eu conheço também uma questão que aconteceu em zonas tipo Guava, coisas assim, onde você apanhava meninas muito novas, de ponta a ponta, elas todas vestidas de preto, porque os maridos não conseguiram viver lá nem um ano com elas. Está a perceber? Então, são questões de feitiçaria que não se podem levar a casos, a ânimos leves, porque são questões que lá existem. E observamos também uma questão que tem a ver com cultura, tradição, curandeirismo. Eu fiquei um pouco tocado quando ouvi o meu profeta aqui a envolver curandeirismo em questões que têm a ver com um tema tão simples como este. Se nós metemos na nossa cabeça de que o demônio que existe no mundo, os estragos que as pessoas fazem no mundo, tem a ver com o curandeiro, não vamos construir uma nação perfeita. Porque tem muita coisa que existe na sociedade, que é espiritual, onde nem o próprio curandeiro consegue apanhar um espaço onde se enquadrar, ou o mesmo curandeiro também torna-se vítima dessas mesmas situações, estando nessa mesma sociedade em que estamos inseridos. Então, eu acredito que ele, como profeta, pode olhar a questão dos problemas da sociedade num sentido mais profético, que é onde lá está a espiritualidade, do que dessa forma leviana que ele pôs as coisas, porque dessa forma nós desviamos aquilo que é o nosso foco, que é lutar com problemas espirituais, e acabamos apontando dedos uns aos outros, enquanto que isso não existe. Se existe um profeta é porque tem utilidade dentro da sociedade, perante os olhos de Deus. Se existe um curandeiro também, porque nada de que nós somos é novo, tanto do lado do profeta, assim como para o curandeiro, por aí em diante. Então, as pessoas têm que deixarem de serem muito materialistas.
Porque muitas das vezes aquilo que se esconde naquilo que chamamos de culturas ou tradições é que envolve um bocadinho de materialismo. Uma mulher, por exemplo, entra dentro de uma família como nora, se está com um problema, pode se resolver. E aquele problema passar, porque o filho também pode ter o mesmo problema. E a morte, ela normalmente devemos olhar para ela como um fenômeno natural e não olharmos ela como uma questão que pode se oportunar certas questões no meio. Porque o que faz as pessoas lutarem muito é saber que minha nora não é minha filha, o meu genro não é meu filho. É verdade. Então, quando há desse tipo de coisas, quando um morre, tem que se lutar para poder se afastar daquela pessoa que não é de casa, para poder se manter. É como aquilo se que não vissem a hora de então Sim. expulsar. E vai ver que se isso acontece enquanto esse Mateus está sentado aqui for pobre, nós de apanhar esse barulho. Mas quando isso acontece, enquanto esse Mateus for uma pessoa meio organizada, ou talvez a Paula for uma mulher um tanto organizada, o Mateus tem que sair da casa que fizeram juntos com a Paula, e são questões que acontecem. E o Mateus também, ou vice-versa. Então, temos que mudar essa postura de olharmos as coisas nesse sentido e apelar realmente que a gente olhe para questões espirituais como doenças que têm solução. Porque um espírito, quando existe, ele dá sinais de existência. Então, se nós olharmos com atenção, temos como repelir aquele espírito para que ele não possa ter domínio até o ponto de resultar em fatalidades que possam chegar a essa questão de um viúvo ou uma viúva. E uma viúva. Também temos que ver a parte onde nós temos que ser muito alinhados em não buscarmos questões de pactos para matarmos nossas esposas, porque já não as porque queremos aqui. Porque estaríamos a acabar uma outra... Obviamente, há viúvos que eles criam vivês. Eu conheço a Paula, já tenho uma Maria lá, acho que a Maria já não me merece mais, vou fazer um pacto, mato ela, fico com a Paula. Então, são casos que acontecem. Se a Paula conhece o Antônio, também pode fazer o mesmo. Então, temos que parar com essas brincadeiras, porque aquele homem que é morto através de um pacto, ele volta e atazana a vida.